Meus irmãos, nessa noite, o Espírito Santo, assim que já no dia de hoje, quando o pastor Gilson falou comigo, e quando eu pensava o que compartilhar, o que falar nesta noite, o Espírito Santo trouxe ao meu coração esta passagem, esse versículo, que eu gosto muito de meditar nele, e ele muito fala na minha vida. Ele fala comigo, ele mexe comigo, e eu quero compartilhar algumas verdades, ou uma grande verdade que nós extraímos deste versículo que o Senhor está revelando para nós. Todos nós sabemos que Cristo tem um amor muito grande por nós, que Deus nos ama de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente, mas aí o tempo vai passando, nós vamos ouvindo, nós vamos nos acostumando a ouvir falar que Deus ama, nós vamos acostumando, com essa frase, Jesus nos ama, o amor de Deus é muito grande, e daqui a pouco, quando nós paramos para analisar na essência, nós não entendemos mais o tamanho desse amor de fato. Então, nesta noite, o meu objetivo, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é trazer na memória a verdadeira essência do amor de Cristo por nós. O tamanho desse amor que nós tanto falamos, mas que na maioria das vezes passa batido a verdadeira essência dele. Então, o objetivo nesta noite é esse, é que o Espírito Santo nos traga à memória a essência do verdadeiro amor de Cristo. Quando nós analisamos o capítulo 26 deste livro da Bíblia, Mateus, nós observamos aqui que Jesus já está praticamente na conclusão do teu ministério aqui na terra. Ele está a poucas horas de se dirigir para o Gólgota, Ele está a poucas horas de ser crucificado, de sofrer, as maiores barbaridades que ele poderia sofrer por amor a nós. Então Jesus, ele já sabia que isso aconteceria. Jesus é ciente do momento em que ele está vivendo. A Bíblia vai nos mostrar nesse capítulo que ele termina de falar com a multidão, ele termina de ensinar, ele termina de falar com aquela multidão e ele se retira. E quando ele se retira, ele deixa inclusive os discípulos para trás. Mas quando ele está saindo, ele leva 3 com ele, Pedro e outros 2, para orarem com ele, para serem os amigos, para clamar a Deus, porque o coração de Jesus está muito aflito aqui. O coração de Jesus está entrando numa fase de dor tão grande, que ele já não está quase suportando mais. Então, quando Jesus se retira, ele vai falar com Deus, ele vai para a oração. Jesus então se retira, comenta com aqueles 3, eu vou um pouco mais adiante, mas fiquem aqui e orem comigo. E Jesus então começa a falar com Deus. E muitas das vezes nós lemos esse versículo e não entendemos o tamanho da mensagem que Jesus está nos demonstrando aqui. É interessante que Jesus vira, para o Pai e diz, se possível, passe de mim esse cálice. Meus irmãos, esse versículo, ele traz uma das maiores verdades que Jesus está revelando para nós acerca dele próprio. Jesus está revelando para nós, Jesus está mostrando para nós que ele está muito aflito, muito angustiado. Ele chega no nível de dor, de angústia tão grande que ele vira para Deus, para o Pai, e em outras palavras ele diz, Pai, está difícil demais, eu não vou resistir o que está para acontecer comigo. Se é possível, Deus, tire de mim essa responsabilidade. Eu não vou conseguir fazer isso, Pai. É simplesmente, entre aspas, isso que Jesus está dizendo nessas palavras. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não para por aí. Ele continua a frase, Eu acredito que ele para, dá aquela respirada funda, Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Mesmo sabendo de tudo o que haveria de acontecer, mesmo com o coração quase explodindo de dor, ele não nega o seu ministério. Ele não abre mão daquilo que Deus colocara na mão dele para fazer. E ele diz para Deus, mas se esta é a tua vontade, eu vou até o fim. E aqui eu trago, 3 interpretações da continuidade ou, do desenvolver dessa história. Por que Jesus está tão aflito, tão angustiado? Por que essa dor é tão grande no coração de Jesus?
porque Jesus sabia o tempo todo de todas as coisas como elas deveriam acontecer. O próprio Jesus já havia falado para os discípulos, para as multidões antes, tudo o que haveria de acontecer, especificamente para os discípulos. Jesus já havia dito para os discípulos que seria perseguido, que seria traído, que morreria numa cruz, mas Jesus, em momento algum, ele negou o ministério ou a responsabilidade que ele tinha. Mas nesse momento que está antecedendo a crucificação, o seu momento de maior dor, ele começa então a sentir o peso do ministério que ele estava desenvolvendo. Ele começa a sentir o peso do amor que ele sentia pelos homens. E aqui eu destaco com vocês nessa noite 3 pontos de vista acerca da dor de Cristo. A primeira dor que vem à mente de Jesus agora, que ele sente no coração, ao ponto de se expressar dessa forma, é porque ele sabia da dor física que ele sentiria dentro de algumas horas. Todos nós sabemos como foi a via crucis de Jesus. Todos nós sabemos como o corpo de Jesus sofreu. Nós sabemos bem acerca disso. Então, o primeiro peso, a primeira dor que Jesus sente, é porque ele já sabia do tamanho da dor física que ele sentiria dentro de algumas horas. Destaca uma segunda dor que Jesus sente esse peso agora. A segunda dor que Jesus sente era a dor emocional, porque Jesus sabia tudo o que ele iria passar e saberia também que milhares e milhares de pessoas dariam as costas para o sacrifício que ele estava fazendo. Jesus era inocente, Jesus não tinha culpa de nada. Ele estava levando sobre ele a culpa de todos os humanos, de todos os tempos, de todas as raças. Ele sabia que a grande maioria daria as costas para o que ele estava fazendo. Imagine o psicológico de Jesus, imagine a mente de Jesus. Eu estou dando a minha vida, eu não devo nada, eu estou morrendo por amor, e a grande maioria vai dar as costas para esse ato que eu vou desenvolver. E é tão interessante que, inclusive, lá na cruz do Calvário, ele vira para Deus e fala: perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele sabia o tempo todo da dor física que ele iria sentir. Ele sabia o tempo todo da dor emocional que ele já estava vivendo, porque ele sabia que muitos dariam as costas. Mas esses muitos que dariam as costas para Jesus, não são esses que simplesmente, entre aspas, os simplesmente, estão perdidos no mundo aí fora. Mas de muitos de nós, que vivemos dizendo que estamos servindo a Jesus, e em muitas oportunidades, ou nas maiorias das oportunidades, traímos Jesus, não valorizamos o sacrifício dele em troca de coisas banais que vêm e vão neste mundo. Por porções mínimas que Satanás, a carne ou o mundo coloca na nossa frente, e nós simplesmente tomamos posse disso. Jesus sabia de tudo isso. E um dos motivos dele clamar, dele expressar tamanha dor, era justamente também por saber que isso aconteceria. Mas é interessante que mesmo sabendo da dor física, mesmo sentindo essa dor no seu emocional, no seu psicológico, Jesus já poderia ter dito isso muito tempo atrás, mas ele não disse. Ele veio dizer justamente nesta hora. Porque aqui, além dessas duas dores, Jesus sente uma terceira dor, que poucos de nós paramos para meditar nela. Jesus sabia que dentro de algumas horas, ele seria morto. E ele sabia que quando ele viesse a ser morto, ele estaria perdendo aquela comunhão com o Pai. Mas espera aí, quando nós morremos, nós não retornamos para Deus? Jesus é diferente. Nós retornamos para Deus porque pela morte e ressurreição de Cristo, nós temos acesso aos céus novamente. Jesus, não. A morte de Jesus era justamente com o propósito de nos restabelecer esta comunhão. Isso significa dizer que a morte de Jesus, ou os 3 dias que ele ficou morto, ele não tinha retornado para o Pai. Ele estava retirado do mundo. E daqui a pouco, quando ele ressuscita, quando ele ressurge, aí o projeto está consumado e concluído.
Então, a terceira grande dor que nós podemos observar na vida de Jesus, que ele se expressa neste momento, é porque ele sabia que em poucas horas ele não teria essa comunhão com o Pai. E por alguns dias, 3, ele estaria distante do Pai. E aqui nós observamos o tamanho dessa dor. No versículo 42, novamente ele frisa acerca dessa dor que ele está sentindo. Novamente ele fala, se possível passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então nós observamos aqui a grande verdade que a palavra está nos trazendo, é a expressão da dor que Jesus está sentindo nessas 3 características. A característica física, a característica emocional e a característica espiritual. Então Jesus sente essa dor, porque ele passaria por isso. Mas o que nós aprendemos com Jesus justamente nesse momento? Jesus é o nosso referencial em todas as coisas. Jesus é o nosso referencial no nosso estilo de vida. E assim como Jesus, nós precisamos sentir a emoção da época, da fase, do momento em que nós vivemos. Quantas das vezes nós vivemos, nós entendemos que algumas coisas vão acontecer conosco e nós simplesmente ignoramos, deixamos passar ou começamos a murmurar, começamos a reclamar e não aceitamos o projeto de Deus na nossa vida. Quer um exemplo disso? Às vezes a doença nos alcança, a doença nos atinge. E quando a doença nos alcança, nos atinge, ela nos limita. E nós sabemos que fisicamente nós vamos ficar limitados por um determinado tempo. E aí nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar. Mas Jesus Cristo sentiu o peso e não abriu mão quando o pior peso físico chegou na vida dele. Muitas das vezes nós somos traídos, nós perdemos o nosso emocional, nós perdemos pessoas queridas, o nosso emocional fica completamente abalado e a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Onde está o Deus que eu sirvo? Nós precisamos entender a essência do amor de Cristo nas nossas vidas. Não é porque não vai do jeito que eu quero, não é porque o meu físico está bem ou mal, não é porque o meu emocional está bem ou mal, a prosperidade chegou ou foi embora, a saúde chegou ou foi embora, que eu vou sorrir ou chorar. O amor de Cristo é o que me faz viver. A certeza de me encontrar com Deus, de me apossar, de tomar posse desse amor que Cristo sentiu por mim, é o que dá essência para que eu possa viver. Mas, no quesito espiritual, é onde nós mais falhamos. No quesito espiritual, é onde nós mais abandonamos o amor que nós deveríamos ter por Cristo. Quantos probleminhas, quantas fases vêm e vão, quantas coisas que o inimigo coloca na nossa frente, a vaidade deste mundo, as tentações da carne, e nós trocamos o amor de Cristo por causa dessas coisas que momentaneamente aparecem na nossa vida. Relacionamentos frustrados que tomam o lugar de Deus, o amor de Cristo na minha vida. E eu gosto sempre de ressaltar que todos os mandamentos que a Bíblia nos deixa, que tudo que Deus nos deixa como mandamento, é para que possamos viver felizes e bem enquanto aqui nós estivermos. Mas as vaidades, as filosofias, as ideologias deste mundo, tiram o foco do amor de Cristo das nossas vidas. Então que nesta noite o Espírito Santo coloque no teu coração como tem colocado no meu, que independente de como eu esteja fisicamente, que independente de como eu esteja emocionalmente, o amor de Cristo jamais se esfrie na minha vida. E que esse amor seja a base, o referencial, para que eu tenha uma vida de intimidade com Cristo. E que acima de tudo, o que prevaleça na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, é o amor por Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo nos amou, se doando, se dando, sem dever que seja, que nós possamos valorizar esse amor, que nós possamos tomar posse de fato do amor de Cristo e vivermos esse amor na nossa essência. Que o que venha tomar de fato posição na nossa vida, que venha a ser, de verdadeira importância e excelência na nossa vida, que seja o viver pelo amor de Cristo.
Valorize o amor de Cristo na sua vida. É o único amor que jamais te enganará. É o único amor que jamais te deixará. O amor de Cristo é o amor verdadeiro. É o que te faz viver, é o que te faz vencer, é o que te faz romper, é o que vai te levar para a eternidade com Deus. Amém? Deus abençoa. Devolvo aqui ao pastor Gilson.